Bom dia. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Hoje nós começaremos no horário certinho, né? Às 10 horas da manhã. Tivemos um imprevisto, a parte de intoxicação de ruminantes foi transferida para o dia 10, né? Ela não vai deixar de acontecer, mas a palestrante ela teve um pequeno problema. E aí acabou que no final de semana, né, eu conversei com o professor Carlos Henrique para a gente não fazer troca de dia e horário de novo, para não ficar ruim para todo mundo. Nós, então, colocamos adiantamos a parte de plantas, né, plantas de interesse urbano e plantas de interesse rural. A aula de hoje, nós tentaremos fazer uma explanação rápida e objetiva, né, dessas plantas, dessas intoxicações. É lógico que são infinitas, né, plantas que a gente poderia falar, então escolhemos as principais, escolhemos as mais populares, a que mais nós encontramos intoxicações nos animais, né, de casa e nos animais pecuários. Porém, né, quem tiver interesse vai ter que aprofundar os seus estudos, lógico, né, ainda mais, porque existem muito mais opções, muito mais plantas do que as que vamos falar hoje. E assim, desejo a todos, né, um dia maravilhoso e que curtam bastante a aula. O professor Carlos Henrique, ele estará transmitindo a tela, então ele não terá acesso ao bate-papo. Peço que as dúvidas, as sugestões fiquem no bate-papo, mas ele também autoriza de bom grado que vocês utilizem o áudio para falar com ele durante a explanação dele. Lembrando que ele não está vendo vocês, então ele não vai conseguir ver o chat. Quem quiser interagir com ele, é só ligar o microfone, tá, e entrar em contato com ele durante a explanação, porque isso é um recurso, né? Ou nós trazemos a apresentação para dentro da plataforma RNP, e aí, trazendo via PDF, nós conseguimos interagir com vocês em relação ao bate-papo, e o outro recurso é fazer a transmissão em PowerPoint mesmo, principalmente a dele, com várias animações, então ele perde um pouquinho, né? Ele tem que sair da sala para fazer a transmissão dessa tela. Então, eu me despeço, passo a palavra para ele. Professor Carlos Henrique, né, aliás, para quem não conhece, tem pessoas de fora, o professor Carlos Henrique é meu colega de trabalho no Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária, aqui da universidade. Ele é formado pela Universidade Federal Rural, né, do Rio de Janeiro. É uma pessoa maravilhosa para se trabalhar, tem um conhecimento fantástico, né, de citologia, da parte de toxicologia, né, de hematologia clínica, tanto que todos os meus problemas eu corro para ele mesmo, né, não tenho vergonha nenhuma de falar, vivo apurrinhando ele com todos os exames que eu faço, e temos geralmente ótimas discussões, ele abre muitos nossos olhos de todos os professores que trabalham na clínica. Então, assim, ele brinca, ele fala que ele não é veterinário porque ele não atua na clínica, pelo contrário, ele é um dos melhores veterinários que eu já conheci, porque ele é o melhor apoio diagnóstico que a gente tem dentro das nossas clínicas, e isso eu estou me referindo a pequenos, selvagens e grandes animais, né, animais de produção. Então, passo a palavra para o professor Carlos Henrique, deixando aqui o meu carinho, professor, por tudo que você representa para mim como profissional e como amigo pessoal. Tá bom? Eita. Boa aula! Depois de me emocionar, poxa, você é fogo, hein? Então, vamos lá. Está todo mundo vendo direitinho? Posso começar? Vamos começar. Você é um espetáculo. Então, vai lá, Carlos Henrique, manda ver. Então, tá. Então, pode passar o próximo slide. As plantas ornamentais têm esse aspecto cosmopolita. Já visto que a gente tem tulipa no Brasil, né? E pode ter plantas tropicais em países temperados. Então, foge daquele aspecto de gado, de rebanho, que é uma questão regional, sabe? De localização. Então, aqui tem de tudo em todo lugar. A questão em pet, cães e gatos, vai passar, obedece a uma epidemiologia. Curiosidade, tédio, a idade tenra, troca de dentição, mudança de ambiente, o acesso às plantas ao interior de casas, quintais e jardins, permitindo ocorrer o sinistro, e cães são mais expostos, pode passar, porque tem uma avidez por lamber e morder diversos materiais, ansiedade de separação, e a troca de dentição nos jovens, né? Curiosidade, exploração. Já os gatos são mais seletivos, e passando, as intoxicações, portanto, são menos frequentes, mas tem esse aspecto de curiosidade e também exploradores.
Próximo. A intoxicação aí saiu da configuração, né? Ocorre principalmente pela via oral, mas vocês vão ver também que há a questão de contato ocular, dérmico e, às vezes, inalatório, no caso de pólen. Próximo. Existe um trabalho feito pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, né, campus do Butantã, outubro a novembro de 2015, sobre orientação da Silvana Gorniak. Ela abordou 45 clínicas de pequenos animais em São Paulo e observou 15 plantas que mais causam intoxicações. Dessas 15 plantas, a maior parte delas, a frequência, tem como princípio ativo oxalato de cálcio. Próximo. Cristais de oxalato de cálcio. E o princípio ativo está relacionado à ocorrência de sinais clínicos. E a campeã de ocorrência é essa que vocês estão vendo, que é a de Effenbachia, ou a Comigo Ninguém Pode. Pode passar o próximo. Mas nós temos também a espada de São Jorge, e aí está mostrando um aspecto de curiosidade de um dachshund, mexendo no vaso. Nós temos a jiboia, essa planta pendente, também trepadeira, próximo. O antúrio, próximo. Próximo. O lírio da paz, próximo. A costela de Adão, próximo. E o copo de leite, que é menos frequente, porque já envolve clima frio, mas também tem vaso, e pode ocorrer. Então, eu já fiz um pacote de plantas que envolvem cristais de oxalato de cálcio. Esses cristais de oxalato de cálcio, eles podem ser solúveis, e aí, além do efeito irritativo local, eles vão tender a causar uma injúria renal, nefropatia e hipocalcemia, ou podem ser insolúveis, se limitando a um efeito irritativo local, de edema, e também irritação gastrointestinal. E ainda pode ter mais complicações. Então, esse trabalho deixou bem claro o seguinte. Próximo. Não sei se dá para ver que está pequeno. Próximo. Vai, marca aí. Próximo. Comigo Ninguém Pode é a principal planta tóxica, e ela está relacionada a sinais de severidade maiores, porque tem cristais solúveis, insolúveis, e ainda tem outros princípios tóxicos, como saponinas. Próximo. Seguido de espada de São Jorge, que não é tão grave, mas é bem frequente. Eles estão enraizados na mística popular. É o famoso kit mal olhado que fica na porta dos estabelecimentos. Comigo Ninguém Pode, espada de São Jorge, e a Guiné. Guiné não está relacionado como tóxica. Então, nós temos o lírio da paz em terceiro lugar. Próximo. A jiboia em quarto lugar. São plantas bonitas, resistentes, todas envolvidas com cristais de oxalato de cálcio. Próximo. O Cinetox, o Sistema Nacional de Informação Toxicológica, referenda esse trabalho. Ele obteve, a nível nacional, o que foi observado lá em São Paulo. Próximo. E a gente tem que considerar o quê? Próximo, a espada de São Jorge e o lírio da paz, eles têm baixa toxicidade porque costumam ter cristais, predominância de cristais insolúveis e não tem outros princípios ativos. Comparado com Comigo Ninguém Pode, que é muito mais tóxico. Os cristais são solúveis, tendem a nefrotoxicidade e ainda tem outros princípios tóxicos presentes. Próximo. Passar. Então, os sinais clínicos dessas plantas, desse pacote de plantas, são sinais digestivos irritativos, salivação, cialorreia, baba muito porque irrita, isso dá náusea, vômito, cólica, sensibilidade abdominal com cólica, diarreia, e essa irritação gera inchaço, edema, e um agravante, um complicatório aí, é a possibilidade de obstrução de faringe. Então, os animais, eles tendem a dois aspectos pelo processo irritativo. Eles tendem a procurar água e pode ter uma dispneia por obstrução de faringe, e isso pode ser muito grave. Como existem cristais solúveis e outros princípios tóxicos, como principalmente na Comigo Ninguém Pode, você vai ter sinais nefrotóxicos, anúria, uremia e distúrbios hidroeletrolíticos.
E existe a possibilidade de dermatite por contato. Comigo Ninguém Pode é uma das plantas principalmente responsável por essa dermatite de contato por plantas. Próximo. Vai passando. O contato ocular, além do contato dérmico, né, ele dá edema de pálpebras, pode dar conjuntivite e até úlcera de córnea, ok? E lacrimejamento, consequentemente. E esses outros princípios tóxicos, principalmente encontrados na principal envolvida, que é a Comigo Ninguém Pode, são as saponinas, que potencializam a ação dos cristais solúveis de oxalato de cálcio. Qualquer planta tóxica tem que ter o diagnóstico embasado no histórico e nos sinais clínicos por não serem típicos. Toxicologia é basicamente baseada na anamnese. Por exemplo, cianorreia, os efeitos clínicos nefrotóxicos pode ser confundido com intoxicação por chumbinho, que envolve carbamato, tá? E eventuais sinais neurológicos. Próximo. A conduta é uma das poucas que eu vou, que é um pacote de planta. Você pode tentar descontaminar com carvão ativado e sulfato de magnésio e aplicar antiemético, antihistamínico. Esse antiemético é para não... Peraí, segura um pouquinho. É para não vomitar. Faltou uma observação aí. Nunca dê emético, nunca induza ao vômito, porque você tem um início de trato gastrointestinal, ou seja, boca e faringe inchados. Então, isso compromete a deglutição e pode fazer broncoaspiração. Então, você tem que fazer o contrário da maioria das intoxicações orais. Não vai induzir o vômito, e nem vai fazer lavagem gástrica, porque está tudo inchado e lesado, traumatizado. Antihistamínico, evitando inchaço. Próximo. Vai passando. Pode passar. Antiespasmódico, porque tem uma sensibilidade abdominal. Existe dor, então, butorfanol, pinoanalgésico. Existe agressões de mucosa, sucralfato ou sucralfilme para revestir essa mucosa. E como é oxalato de cálcio, você pode dar solução tópica, oral, de cálcio, e até improvisar com giz, que é a base de cálcio. Qualquer outro material que tenha cálcio. Fluidoterapia, no caso de agravos, como saponinas e cristais de oxalato de cálcio solúvel, vai evitar um pouco da injúria renal, porque evita a deposição do oxalato de cálcio no rim. Se necessário, por conta da obstrução da faringe, oxigenoterapia e pela injúria renal, hemodiálise. Jamais dê emético, porque o reflexo grosso faríngeo de deglutição está comprometido, ele pode broncoaspirar. Próximo. Eu deixei esses 2 PDFs, Plantas Tóxicas para Gatos, e um dossiê técnico de plantas tóxicas no Zap. Esse livro maior, um guia para envenenamento de plantas de jardim caseiras, próximo, eu deixei, eu vou ter que passar para vocês pelo meu e-mail, que está aí. A apresentação já está no Zap, então eu passo. É um livro completo. Não dá para falar sobre todas as plantas, como a Ana Paula falou. Então, eu estou me baseando na casuística e na popularidade das plantas, que se baseia na beleza e na resistência delas. Próximo. Então, pode passar. As plantas, como eu falei, elas estão relacionadas ao princípio tóxico e à sintomatologia. Tem plantas que atuam no sistema circulatório. Em homenagem à cássia, ela lembrou bem, a espirradeira é um arbusto usado na urbanização de cidades, praças, é tóxica para humanos e extremamente tóxica para humanos e animais. Ela tem glicosídeos cardioativos, tá? Ela é muito popular. 24 horas após a ingestão, começa a ter a manifestação digestiva e cardiológica, arritmia, coma, até morte. E o tratamento é pouco acessível porque é caro e restrito a humanos. É um antídoto para a intoxicação de digoxina, que são anticorpos contra a digoxina. Esse mesmo antídoto também serve para intoxicação de bufotoxinas, de sapo, intoxicação por sapo. Na prática, vai ser tratamento paliativo. Existem outras plantas que atuam no sistema circulatório, como o chapéu de Napoleão e a beladona.
mas espirradeira dá de longe. Então, vamos viajar agora no sistema nervoso. A gente já viu a cannabis, a maconha, mas tem outras plantas que estão envolvidas no sistema nervoso e que podem estar envolvidos com sinistro. A trombeteira, o saia branca, o cartucheira, é a mais frequente. Ela tem princípios anticolinérgicos, atropina, escopolamina. Então, o que é que vai dar? Vai dar tudo o contrário, clinicamente, de uma intoxicação colinérgica, parasimpático-mimética. O contrário seria o quê? Secura, mucosas secas, vermelhas, midríase, hipertermia, fica vermelho feito um pimentão. Então, não tomem chá de trombeta, porque ainda vai ter delírios perseguitórios, ok? Vai ficar irritabilidade e pode convulsionar. Tratamento são colinérgicos, neostigmina, colinérgico fraco, e controlar a hipertermia, ok? Então, a trombeteira é a principal representante que eu coloquei nesse sentido de plantas que atuam no sistema nervoso. Mas tem outras, como a maconha, como a gente sabe, catnip, e agora vamos passar com plantas que afetam o sistema gastrointestinal. As do grupo de oxalato de cálcio são as mais frequentes, dão estomatite, dão gastrite, podem dar injúria renal. Mas eu não posso deixar de falar da mamona. Vai falar assim, mas por que você vai falar de mamona, uma planta de terreno baldio, etc e tal? Lembra da mamona? Ricina comunis. Dela é feito óleo de rícino, que é um catártico. Então vai dar vômito, diarreia. Por que eu falei da mamona? Próximo, eu tenho um causo para contar. É um cão, um fox, paulistinha, que eles são altamente atraídos pela farinha de osso. E farinha de osso geralmente faz um pool de adubo junto com a torta de mamona. Então não é que o cão vai ter contato direto com mas orquidófilo, gente que mexe com o jardim, etc e tal. Eu tive um caso desse. E o animal tem de ser controlado na maioria das vezes, mas pode haver convulsões. Tem de um agravo em tendência de neurotoxicidade com convulsão, e aí cai no lugar comum, que é benzodiazepínico e diazepam. E fluidoterapia para corrigir o distúrbio eletrolítico. Então, farinha de osso não tem problema, mas a torta de mamona que está no conjunto a farinha de osso é a isca e a torta de mamona é o tóxico que intoxica com a ricina toxoalbumina. Mamona, próximo. Bom, estou falando de... Volta, por favor, volta. Eu estou falando de plantas ornamentais. Então, no bonitinha, mas ordinária. Isso. É o ruim de não ter controle da apresentação, é esse. E desculpe aí você que tem de adivinhar o que eu estou querendo. Então, a bonitinha, mas ordinária, estou falando de plantas ornamentais. Então, shit happens, né? Sinistros acontecem, né? Então, eu não posso deixar de falar de plantas que são extremamente comuns e que têm princípios tóxicos. A violeta pode dar gastrite, vômito, diarreia. Se o cãozinho resolveu, volta. Tem que falar dessas três. A violeta, a samambaia. A samambaia é bem semelhante ao pterídeo aquilino, aquela samambaia de campo. Tem princípios anti-hematopoéticos, pode dar hemorragia, etc. É pouco frequente, porque elas ficam suspensas. A avenca, ela tem citotoxicidade e genotoxicidade. Então, essas daí são as bonitinhas mais ordinárias. A principal de destaque é a próxima. Vai a próxima. Próximo slide. Isso, bonitinha, mais ordinária. Lírios mais gatos, também bem lembrado pela Cássia. É comum você trazer ela para dentro de casa, em arranjos florais, e o gato está dentro de casa. Tem várias espécies tóxicas, o branco, o tigre e o rosado. Qualquer parte da planta é tóxica. Mas aí a curiosidade do gato, ele vai cheirar, vai inalar aquele pólen amarelinho que fica lá naquele estame. A mortalidade pode ser 50% dos animais. E como é que ocorre isso? Próximo. Isso ocorre por conta do desconhecimento dos proprietários e até por veterinários e por nefrotoxicidade, que é típica em gatos. Mas você não sabe direito qual é essa toxina.
E normalmente surge rápido, 1 a 3 horas após ingestão. E se o gato for velho, tiver já doença renal crônica, isso é grave. E como a manifestação clínica envolve nefropatia, se não houver uma anamnese, isso pode envolver outros tóxicos que também são nefrotóxicos. Uva passa, retira pela anamnese, anti-inflamatórios não esteroides e uma agudização de uma doença renal crônica persistente. Próximo. Bonitinha, mas ordinária. Por que eu estou falando da azaleia? Porque eu tenho um caso para contar. A azaleia, flores, até o néctar é tóxico. Mel de abelha, mel, lógico, de abelha, feito só de azaleia, é tóxico. E a azaleia pode dar distúrbios digestivos, cardíacos e respiratórios. Eu tenho uma cabra no histórico. É o seguinte, eu fui num sítio e a azaleia é muito comum em jardim e você arredondar ela. E aí o que aconteceu? O resto dessa poda, é um sítio que não tem muito pasto, foi dado para a cabra que tinha lá no sítio, ficava num curralzinho. A cabra se intoxicou por azaleia. Eu tive de levar ela para a Marilene da anatomia patológica fazer a necrópsia. Mas aí o espírito clínico da Marilene foi maior, ela começou a fazer transplante de flora, salvou a Regininha, dos restos da poda da azaleia que intoxicou. A cabra ficou prostrada, apresentando um trismo, um ranger de dente muito intenso, e fique atento que sinistros acontecem. Próximo. E agora outras bonitinhas, que eu vou colocar, pode passar o próximo, o bico de papagaio, porque o Natal está chegando, eles manipulam a estufa para ficar florida essa época, né? E dá irritação, vai passando, próximo. Por que eu estou falando do bico de papagaio e da coroa de Cristo? Próximo, está passando, mostra. Coroa de Cristo, ambas têm látex. Em medicina veterinária, de plantas tóxicas, de animais rurais, a lactescência não é tão importante, mas para pet é importante, porque esse látex age como irritante. E a coroa de Cristo, que é essa planta utilizada em jardim, que tem esses espinhos, ela faz cerquinhas. Próximo, bate aí. Ela já foi até questionada sobre proibir em São Paulo, porque até as pessoas se machucam com esses espinhos e se irritam com esse látex. Então, vocês podem ter sinistros de irritação por conta disso. E existem outras plantas lactescentes, mas as ornamentais mais frequentes são essas. Por finalização, último slide, eu estou colocando de uma vez só alguns sinistros que ocorrem não com plantas ornamentais, mas com derivados de medicinais de plantas, que são fitoterápicos. Arnica, babosa, citronela, melaleuca e o ninho indiano, que são frequentemente alternativas para tratamento de parasitoses, afastar insetos, etc. e tal, e na maioria das vezes o tratamento é tópico, porque eles geram uma dermatite de contato, e dentre eles o mais agravante talvez seja o ninho. Então fique atento, porque sempre tem a possibilidade de acontecer esses sinistros, esses casos. Um lema da toxicologia é merda acontece. Próximo. Próximo. Aqui foi a bibliografia básica, também baseei nos seminários antigos da disciplina, que foram excelentes, foram muito complementares, essa parte de fitoterápicos eu achei que foi um acréscimo, e existe a questão daquele livro completo para você listar. Vou finalizar reforçando que, sem anamnese, é muito complicado você fazer um diagnóstico em toxicologia, principalmente em plantas tóxicas ornamentais. Então, tende a haver esse histórico de ingestão, de contato com a planta. Principalmente o lírio, né? Porque às vezes o gato nem precisa destruir o lírio, é só ficar fuçando, cheirando aquele pólenzinho que solta facilmente. Então, gente, obrigado. Eu não sei se não sei não, tenho certeza que eu falei muito rápido. Eu espero que tenham permitido assimilação. Agora que eu vou virar a cara para tentar ler o chat. Intoxicações por planta tem ingestão quantidade mínima? Não. A questão depende da planta. Por exemplo, o lírio da paz precisa de uma grande quantidade para intoxicar.
A espada de São Jorge também não tem muita severidade gastrointestinal como o lírio da paz. Mas a Comigo Ninguém Pode, ela já de imediato já dá um efeito irritativo local e tem potencial para injúria renal. Quanto a essa pergunta detalhada, eu não tenho experiência. Eu tenho a experiência da Regininha, que intoxicou com o meu restinho de planta de azaleia. A azaleia é tóxica e falam que aquela espirradeira também é extremamente tóxica. Sobre a espirradeira, a Nério Leander, eu esqueci de falar que existe um relato de intoxicação no Rio Grande do Sul de uma família que improvisou a realização de um churrasco com espeto de espirradeira, espeto de Nério Leander. Acabou todo mundo no hospital com arritmia. Quantas horas depois da ingestão da toxina ainda vale carvão ativado? Não tenho esses detalhes. Tenho um geral que é dado para toda disciplina. O que acontece? Carvão ativado e catártico. Você não pode dar só o carvão ativado. Você tem de dar o catártico, porque o carvão ativado vai tender a uma prisão de ventre e pode dar complicações. Então, isso daí geralmente é 2 horas após a intoxicação, você dá o carvão ativado com o catártico, que é o sulfato de magnésio. É o melhor catártico em veterinária. Ok? Para quê? Para descontaminar, evitar a absorção extra do tóxico. Tá? Intoxicação por ingestão tem quantidade mínima, basta uma pequena porção para intoxicar. Depende da planta. Comigo ninguém pode. Reza a lenda, não testei. Algumas folhinhas já intoxicam o animal. Usa aquele livro. As plantas estão no nosso meio. Em Porto Alegre, eu me lembro que houve uma discussão muito forte deles urbanizarem com espirradeira as ruas. Tipo assim, a prefeitura põe plantas tóxicas na rua. Mais o quê? Obrigado por você, Carolina, está participando. Eu vou tentar ver outras perguntas, já que eu não tenho essa experiência de remoto. Deixa eu ver. Você tem todas? Eu também tenho todas. Eu adoro a trombeteira. A trombeteira dá um cheiro muito bonito à noite, que é onde ela abre a flor com mais vigor. É um cheiro de jasmim. Olha essa do leite, olha essa do leite. Essa daqui, Asclepios curaçávica, oficial de sala, é planta incriminada em sistema nervoso. Mas essa é experimentalmente tóxica. A coerana, que botou aqui, a samambaia. Essa daqui é o quê? Isso é braquiária, né, Ana Paula? É quieto, não estraga. Estou dando spoiler, antecipando a sua apresentação. Tá? Fica quieto. Deixa eu falar. Tô na área. Chuchu, Carlos Henrique, tô na área. Eu não sei o que aconteceu, que eu estava muda, surda e muda. Eu estava dentro da sala, mas eu não ouvi, nem pude falar nada, mas agora eu já resolvi. Eu entrei e saí umas 3 vezes e aí deu certo. Estou na área. Deixa eu fazer uma pergunta da Carolina. A Carolina está fazendo uma pergunta muito importante. Tem algum fundamento científico a lenda de que leite melhora o quadro do animal intoxicado. Carolina, isso é a pior coisa que você pode fazer. A maioria dos princípios tóxicos, eles são lipofílicos, eles se ligam aos componentes da gordura do leite e são absorvidos ainda mais rápido. Né? Isso é a pior coisa que se pode fazer. Eu não sei de onde isso veio, né? Porque muitas culturas elas têm alguns tratamentos empíricos e que posteriormente são comprovados cientificamente como válidos, né? A questão dos chás, né? Muitos chás hoje, e o chá é usado desde a antiguidade, né? Muitos chás hoje eles têm comprovação científica, né? De princípios ativos que atuam para inflamações, para dores, etc. Então, assim, eu não sei de onde veio a história do leite. O leite é complicado. Renata, ovo. Deixa eu falar. Tá bom, fala aí, desculpa. Então tá, deixa eu falar que não tem... Você falou das minhas plantas, eu vou dar spoiler na sua, palhaço. É verdade, você tem razão. Pode dar, você merece. Mas não existe verdade absoluta. Tudo que a Ana Paula falou está escrito em livro, é verdade,
Mas no caso do oxalato de cálcio, o leite ajuda, se você banhar com leite, porque o leite tem cálcio e ajuda a quelar esses oxalatos de cálcio. Agora, de modo geral, exatamente o que ela falou, ela facilita a lipossolubilidade e agrava a intoxicação. Então, leite é uma falácia em toxicologia, está certa. Quanto à questão do ovo, fala aí, então, quero ver se você sabe. Eu não. Agora tá bom. O ovo é o seguinte, é a clara, é o albúmen, não é a gema. O albúmen, ou clara, ela funciona como um protetor de mucosa. Então, o ovo procede. Sucralfato ou sucralfilme de cobre é clara de ovo. Só que a clara, às vezes, tem algum efeito emético, né? Às vezes. Esse é o problema da clara. A clara, ela tem essa questão, né, de proteger o trato gastrointestinal, pode funcionar, né, não é o correto, lógico que o correto é levar para atendimento por um médico veterinário, para fazer o tratamento de suporte, né, a maioria dos tóxicos a gente tenta fazer o carvão ativado para inativar o sucralfato, para impedir maior absorção, e o tratamento de suporte, se está com baixa oxigenação, oxigena, se está desidratado, hidrata, então a gente vai trabalhando em cima, se tem alteração cardíaca, trabalha com os atropínicos e vai tentando trabalhar em cima do tratamento de suporte. Mas a clara, ela tem um efeito positivo, sim, para a absorção, a dissolver, mas tem um efeito negativo que pode funcionar como emético. Bate no estômago e volta. Aí faz aquela questão que o Carlos Henrique falou lá no início, né? Que pode piorar o quadro também. Tá certo. Concordo. A clara é o que você mais vê, né? Todo mundo dando para ele. Bom, gente, eu não vou ligar a minha câmera, porque na hora que o Carlos Henrique estava falando, a minha internet estava dando umas cortadinhas, né? Aí eu tô com medo de passar a apresentação tudo e ficar ruim para vocês e cair alguma coisa, né? Como hoje, né? Como meu computador já deu um chilique na sexta-feira, né? Não tô querendo mais chilique na minha vida, não. Tá bom por hoje. O que eu fiz também? Como o Carlos Henrique, vou disponibilizar os slides, né? Pode ficar, Carlos Henrique, aí fica aí. Não, mas aí facilita a transmissão. Eu estou aqui. Tá. Como o Carlos Henrique bem falou, impossível a gente falar de todas as plantas tóxicas, né? Eu vou dar um foco um pouco diferente, porque no caso, lógico, nos animais de companhia e nos animais pecuários, o que a gente tem que fazer é a prevenção. Né? Se eu sei que eu estou chocada agora. Se eu sei que uma planta é tóxica, eu não posso ter aquela planta, eu estou falando isso, né? Bem utópico, eu não posso ter aquela planta dentro da criação daquele determinado animal. Isso vai valer para pequenos e isso vai valer para grandes animais. Só que eu penso num cachorro e gato criado dentro de um quintal, de um apartamento, ou até num sítio que seja, é muito mais fácil fazer um controle de plantas do que num pasto inteiro, e daí dependendo ainda do tamanho da propriedade. No caso dos grandes animais, quase que todas as plantas tóxicas, né, a prevenção ela atua e o tratamento, a gente tem até algumas, mas normalmente a gente não trabalha com os tratamentos, ou os tratamentos não são eficientes, ou a questão do custo-benefício para grandes animais é levada em consideração. Né? Então, no grandes animais, a gente trabalha com uma questão de prevenção mesmo. Aí, o que eu fiz? Eu separei algumas fotos de algumas plantas, né? Umas 5, 6 plantas mais, assim, né? Que são sempre top de linha, que são as que mais causam prejuízos na agropecuária, para a gente fazer uma discussão rápida também. Todos os slides, eles estão numerados, se vocês observarem. Então, todas as fotos que eu utilizei, todos os relatos de caso, eles estão listados por slide nas referências ao final. Então, tudo que está sendo usado, que não é de minha autoria, que não foi eu que tirei a foto, está listadinho direitinho lá no final, por slide, por numeração de slide. Né? Como, assim,
como a gente vai falar de plantas, né, a gente estava até discutindo isso semana passada, é interessante que a gente faça um agrupamento. A gente pode agrupar regionalmente, né, e aí, para quem vai trabalhar no campo, é o que eu recomendo. Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, então quais as plantas tóxicas afetam os rebanhos no Rio de Janeiro? As plantas tóxicas dos ambientes rurais, elas são muito regionais, né, muito, muito, muito regionais. Então, cada veterinário, dentro do seu habitat de trabalho, ele tem que ter na mente quais plantas ele vão ser mais evidentes, mais comuns nos casos de intoxicações, né? Eu listei as principais, não pelo Rio de Janeiro, listei as principais no Brasil de uma maneira geral, vou falar onde elas são mais valentes, né? Mas a gente tem que levar em consideração que, como médico veterinário, né, depois que a gente faz a listinha das plantas da nossa região, o mais importante é dividir essas plantas por órgãos, tecidos ou sistemas, né, que elas acometem, porque é em cima dos diagnósticos diferenciais que a gente vai trabalhar com eutanásia, com tratamento e com prevenção. Então, primeiro a gente sabe quais plantas da nossa área, depois a gente trabalha essas plantas por clínica, né? O que ela vai dar de clínica e qual órgão que ela vai ser afetada. Planta tóxica de importância pecuária significa que aquelas ingeridas espontaneamente pelos animais em condições naturais, o boi está lá pastando, viu uma planta, achou legal, comeu, causam danos à saúde e levam esse animal à morte. Então, quando a gente pensa em planta tóxica no ambiente rural, a gente está saindo do experimento, embora eu vou mostrar alguns relatos de experimento, né, porque aí tem a parte clínica bem definida, mas em condições normais, planta tóxica é aquela que intoxica com o animal comendo naturalmente, tá? E essa variação que a gente vê tem muito a ver com a questão de clima, solo, ambiente, tudo. Então, sempre se fixar que o mais importante são esses dois fatores, regionalidade e sinais clínicos para diagnóstico diferencial. Então, vamos começar. Essa é fácil. Olha só, o primeiro caso os animais têm, a gente começa com uma facinho. Os animais têm emagrecimento progressivo, anorexia, apatia, apresentam sinais de anemia, mucosas mais claras. Ah lá, Jane, já matou. Essa é a mais fácil de todas. E a urina vermelho escura, né? A gente não diz que tem sangue num primeiro momento, porque pode ser hemoglobinúria, pode ser hematúria, pode ser mioglobinúria, se bem que, né, na mioglobinúria vai um pouco para amarronzado, mas a gente vê as urinas de coloração avermelhada. Aí, quando a gente vê um animal assim, a gente tem que pensar, lembra que eu falei? Beleza, samambaia, Piperidum aquilino, Piperis, né, hoje. Mas, o que a gente pensa? Em diagnóstico diferencial, né? Eu tenho uma vaca urinando vermelho. Eu tenho que pensar que é samambaia e que mais, gente? Que mais? O que faz urina vermelha, emagrecimento, apatia? Eu tenho que trabalhar assim, boa! Diagnóstico diferencial de tristeza parasitária. Todas as outras causas que causam hematúria e hemoglobinúria em bovinos. Babesiose, hemoglobinúria basilar, leptospirose, intoxicação por braquiária, radicans também em alguns ambientes, né? E a mioglobinúria, que aí nos remete a uma outra intoxicação. Alguém lembra de uma outra planta que causa mioglobinúria, que tem lesão muscular? Acena, né? Lesão e necrose muscular que cursa com mioglobinúria é a acena occidentalis. Então, preste atenção, peguei o sinal clínico, olha a região, tem o samambaia? Ótimo, não tem o samambaia, tem que pensar em outras coisas. Então, vamos lá. Ai, gente, eu só clico errado aqui.
Peraí, que a gente está brigando aqui. Então, é ela, né? Nas áreas em que essa planta ocorre, ela é conhecida por ser uma planta invasora. Geralmente, ela está relacionada, ela é cosmopolita, ela tem no mundo inteiro, né, em suas diversas apresentações, é uma família muito grande, né? E ela sempre é uma planta invasora, muito relacionada a áreas de alta altitude. Então, as regiões serranas, aqui no Rio de Janeiro, Teresópolis e Resende são as áreas campeãs, mas a gente pega Valença, Barra Mansa, Volta Redonda, tudo que for de altitude elevada, clima mais ameno, solos arenosos, solos degradados, solos que já tiveram outras culturas ou que não são trabalhados bem na bovinocultura, né, são solos ideais para o crescimento da samambaia. A samambaia ela tem uma grande importância, né, porque ela causa grandes prejuízos. Eu vou falar rapidinho das três sinais, né, das três apresentações clínicas da doença. Só que hoje a gente tem uma importância a gente dá uma importância muito maior, e eu escolhi ela como primeiro caso, né, porque hoje nós já temos vários artigos que estão associando cânceres de sistema gastrointestinal em humanos que residem ou consomem carne de animais que residem, carne e leite de animais que residem em áreas endêmicas para hematura enzótica, né? Então, assim, é a planta tóxica mais estudada no mundo, e agora mais ainda por causa dessa questão da associação, né, dos seus princípios tóxicos em seres humanos, né, que estão em áreas endêmicas. Alguns trabalhos falam que esses princípios eles podem estar na água de bebida, outros trabalhos falam que as pessoas consumiram carne ou leite de animais de áreas, já estão confirmando, sim, de áreas que tem a samambaia. A Jane está até colocando já estão confirmando, porque na época a gente tinha a ideia de fazer um trabalho numa região de Resende, né, Jane? Quando a Jane estava aqui no Rio, que a gente era aluna de pós-graduação, a gente tinha a ideia de fazer um trabalho aqui em Resende, que tem uma área em Resende que 100% dos animais têm hematura enzótica, né? Um distrito de Resende. E os seres humanos dessa área, eles têm muitos cânceres de garganta, né? E a gente ia tentar fazer um trabalho, mas aí, infelizmente, né, a gente não conseguiu financiamento. A gente sabe que a pesquisa é complicada, a gente estava começando também, mas a gente já pensava, já via isso, né? Então, ela está presente em todo mundo, né, sobre várias formas, inclusive esse trabalho, né, do Michelau, é a Pteris deflexa, né, na Argentina. Então ela é amplamente mais estudada e mais distribuída no mundo inteiro, por isso que eu escolhi como primeiro. Basicamente, a samambaia ela vai ter dois princípios principais, foi ótimo, né? Ela vai ter dois efeitos principais, um radiomimético, né, que é responsável pela clínica mais comum dos bovinos, e tem um outro princípio, né, que responde por distúrbios neurológicos imunogástricos, que é a tiaminase. Né, mas eu vou focar mais no bovino, que semana que vem o Vinícius vai falar com a gente dos equinos, né? Já foram identificadas diversas substâncias, né, como fatores, como princípios ativos que causam anemia, né, e esses princípios são fenóis, tiazóis, piramidinas, ácido cinâmico, químico, fator determinante de hematura. Então, a samambaia, assim, toda a planta é tóxica e ela praticamente tem 300, né, tem, sei lá, infinitos princípios tóxicos estudados. A fome para os bovinos é o principal fator da intoxicação. Então, normalmente, as intoxicações elas vão ocorrer, né, quando o pasto está mais degradado, mais feio e tudo, né? Mas, a partir do momento que esses animais eles comem essa samambaia a primeira vez, eles pegam o gosto pela coisa e, posteriormente, mesmo com o pasto bonitinho, eles vão continuar comendo a planta, né? Então, tem que dar um jeito de separar o boi da planta. O quadro clínico ele vai depender principalmente de quanto de planta e por quanto tempo essa planta foi ingerida. Se o animal ele comeu uma grande quantidade de planta, geralmente de 10 a 30 gramas por quilo dia, né, da planta, e isso acontece, né, principalmente nessa área que a gente estudou, né, lá em Resende, que tem muita samambaia, os animais eles têm bastante acesso, né. O quadro superagudo e agudo que eles podem desenvolver é o de diátese hemorrágica.
A diátese hemorrágica, né, o animal ele fica com hipertermia, hemorragias de pele, né, e mucosas. As mucosas normalmente ficam muito pálidas e esbranquiçadas, porque tem uma perda generalizada de sangue. Imagina que se um mosquito picar, uma mosca picar o bovino, essa ferida vai ficar sangrando constantemente. Então, o animal ele sangra por qualquer ferida, picada de inseto, picada de carrapato. Tem um carrapato, o carrapato faz a inserção, né, da coisa, e você vê o sangue escorrendo, né? É algo realmente, para quem nunca viu, é surreal, mas acontece, né, com essa ingestão alta. O muco das narinas se torna sanguinolento, aparecem petecas, e nos achados de necrópsia a gente vê isso, sangue presente em todos, né, em todos os órgãos. Aqui hemorragia, né, em região retrofaríngea, né, aqui também várias áreas, vocês estão vendo a bolinha, não dão? Várias áreas, né, de edema também, né, na região também, ó, espessamento de parede, né, da laringe, e a gente observa várias áreas, né, com presença de sangue, né, e hemorragias, são hemorragias generalizadas que a gente observa nesse quadro. Isso, Carlos Henrique vai fazendo uns complementos ali. O quadro mais característico, que é o que mais chama a atenção da gente também, então, é a hematúria enzótica, já uma forma crônica da doença. O animal, ele ingere normalmente, né, uma quantidade menor do que 10 gramas por quilo dia da planta, e aí o que a gente observa é o quadro mais característico da intoxicação por samambaia, né? O animal vai perdendo peso, vai ficando com a mucosa mais clara, referente à perda de sangue, né? A anemia. Né? Nesse tipo, ocorre a formação de lesões hemorrágicas, inflamatórias e hiperplásicas, aqui a gente pode ver nessa foto, ó, na bexiga, né? Então, são lesões hiperplásicas e hemorrágicas, por onde o animal perde essa quantidade de sangue. Aqui nessa bexiga, a gente já tem uma massa peduncular, né, bem maior, bem mais característica também, né, com aparência neoplásica. Existem evidências que têm uma associação grande entre a ingestão de samambaia e a infecção por papiloma vírus também, ou seja, a infecção por papiloma pode potencializar a ocorrência e a patogenicidade, e as primeiras manifestações clínicas normalmente ocorrem em animais adultos, que são os que consomem a planta, de 3, né, a 10, mais ou menos, de 3 a 5 anos de idade. A gente não observa muito em animais jovens, o que nos indica essa questão da cronicidade do efeito, né? No geral, aí, para o Carlos Henrique, tem redução do hematócrito, redução do número de hemácias da hemoglobina, uma supressão grande da atividade hematopoética também da medula óssea, né? O princípio ativo tem esse fator também, né, que leva um quadro de anemia, geralmente normocítica normocrômica, né, e nos casos mais graves, né, mais crônicos, o animal entra, então, num quadro de anorexia, anemia progressiva, e vem a óbito na maioria dos casos, né? Se não for retirado da região, se não parar de comer a samambaia, esse animal, nesse quadro de anorexia, perda de peso constante, ele pode vir a óbito. Não, Carlos Henrique, vai falando aí, vai falando. Uma outra forma também, né, também crônica, e acredita-se que a quantidade seja bem menor do que 10, né, para a hematúria enzótica, menos que 10 gramas quilo dia, e para essa menos ainda, né, menos do que para a hematúria, são os... Ih, gente, meu celular está tocando aqui. Aí acho que é a professora Rita, depois eu falo com ela. O carcinoma, ele é um quadro crônico, né, também dessa intoxicação, e há desenvolvimento de carcinoma de células escamosas no trato digestório dos animais, principalmente no trato digestório superior, né? E aí aqui a gente observa uma vaca, né? Não sei se dá para ver, mas está com olho fundo, emagrecimento, tinismo. O timpanismo é nos casos de carcinomas, principalmente de área de cardio, né, porque aí o animal ele não tem como eructar, né, a eructação fica prejudicada. Então, a gente...
Ah, entra o link com a pesquisa em humanos. Boa, exatamente. Né? Os sinais clínicos geralmente incluem esses, né? O emagrecimento, dificuldade de deglutição, principalmente quando os carcinomas estão em base de língua, né? Estão em esôfago também, acontece muito em esôfago. Os animais podem tossir, ficar com a respiração atrapalhada, né? A respiração mais ruidosa, e esse timpanismo, como eu falei, das questões quando esse carcinoma ele está pedunculado no cárdia. E aí, o que é até interessante, aí eu tenho até um caso para contar, eu não tenho foto, né, porque na época a gente nem tinha esses celulares potentes, embora eu não seja tão velha assim. Meu primeiro caso oficial como médica veterinária, eu fui atender um touro reprodutor de um senhor em Piraí. Ele adorava o touro, ele criava os animais com todas as questões de bem-estar que vocês possam imaginar. É isso, e ele não sabia o que era o conceito de bem-estar, mas ele já entende, quer dizer, como questão didática, mas ele já entendia que os animais, numa situação de bem-estar, eles produziam melhor. Então, eu fui atender um touro que era a paixão desse senhor, porque ele tratava desde pequeno desse animal, e o touro estava fazendo timpanismo recidivante. Aí fui atender esse animal, essa história que eu já até contei para a Jane conhece a história, né? Fui atender esse animal, aí olhei, examinei, exame clínico para lá, não sei o que, não consegui identificar nada, sugeri fazer uma laparoruminotomia exploratória, né? Foi eu sedar, deixei o animal em jejum de um dia para o outro, foi eu sedar esse animal, o animal caiu no chão e morreu. Ele começou a colocar líquido ruminal pelas narinas e pela boca e morreu na nossa frente. Aí o senhor olhou para mim, eu falei, bom, eu perdi todos os meus empregos de hoje até o fim da minha vida, né? O senhorzinho olhou para minha cara, o seu Augusto, que Deus em um bom lugar, ele deve ter querido me matar nesse dia, com certeza. Eu falei, gente, agora a gente vai ter que fazer uma necrópsia e eu preciso achar alguma coisa muito interessante lá dentro, porque senão eu nunca mais estarei empregada na vida. Enfim, fui para a necrópsia. Todo veterinário de campo tem que saber fazer necrópsia, tá? Não tem jeito, a gente vai elucidar muitos problemas e salvar o nosso couro com a necrópsia. Shit's happens, exatamente. Fui fazer a necrópsia, o touro tinha um mega enorme, muito grande carcinoma pedunculado no cárdia, que provavelmente era a causa do timpanismo recorrente. Como ele era pedunculado, então, ora ele fechava o cárdia, ora ele liberava o cárdia, além de várias massas ao longo do esôfago, né? Então, isso salvou a minha vida como médica veterinária, né? E aí eu consegui mostrar, seu Augusto já era uma pessoa que criava boi há muito tempo, né? E acompanhava alguns animais para abate, né? E aí ele tinha uma noção de como eram alguns órgãos desses animais. Eu mostrei o tumor, a gente mandou, inclusive na época, até aqui para Rural, para a professora Marilene. Na época, os professores da anatomia e da reprodução, a professora Vera, já me davam um suporte, né, porque eu trabalhava no sul do estado, então quando eu tinha algum material, eu sempre enviava para cá, para Rural. E aí foi elucidado esse carcinoma enorme, né, no cárdio. Então, a necrópsia e o carcinoma me salvaram nesse dia. Então, isso é um outro quadro bem característico. Vamos lá. Eita, foi mal. Eita, passei dois. É meu mouse que tá ruim. Vamos lá. Essa planta aí, eu quero que vocês... Ela também é bem famosa. Essa planta aí, ela é do tipo comeu, morreu. Né? Praticamente comeu, morreu. Carlos Henrique não dá spoiler. Ela é do tipo comeu, morreu. Põe a planta, tá o boi. Ah, já entendi. Ai, peraí, eu tô clicando aqui. Tá. É porque eu botei ali. Eu vou falar do caso clínico, peraí. Olha só, essas mortes, elas são geralmente repentinas, né? O normal é o proprietário chegar no pasto e encontrar o boi morto. São muito associadas a picadas de cobra, né? Acidente ofídico. A Jane mata tudo. A Jane já matou, né? Normalmente, os animais, eles não têm sinais clínicos nenhum antes da morte, então são plantas que causam, é uma planta que causa morte súbita, né? E, normalmente,
não tem achados macroscópicos significativos. Esse daí é aquele boi que vai morrer e a necrópsia, a princípio, não vai te salvar, né? Ela não vai te salvar, porque na maioria dos casos não tem alterações macroscópicas. Quando faz a histologia, o que se observa são degenerações, né, hidrópico vacular, geralmente, né, em células do rim, mas também não é um achado assim característico. Então, praticamente, toda a questão dessa é pelos sinais clínicos e a presença da planta e o diagnóstico diferencial. Ela causa alterações circulatórias, normalmente ela causa uma insuficiência cardíaca bem aguda, né? O histórico geralmente envolve esse caso dos animais que estão andando e morrem, né? Caem no chão, ficam alterados, sinais de pedalagem e morrem de horas, né, a poucos dias. E aí, o que acontece? Já encontrei ela na mata da represa de Lages, no Clube de Pesca de Piraí. Tem outra planta também amplamente distribuída. Eu escolhi só as que estão no Brasil inteiro, né, para a gente não ficar no Rio de Janeiro. Normalmente, né, os bovinos eles começam a apresentar os tremores musculares, relutância em caminhar, as jugulares ficam engurgitadas, né, bem característico de uma insuficiência cardíaca congestiva aguda, né, e o pulso venoso positivo, e alguns animais com prova positiva também de estase de jugular. E esses animais caem, movimentos de pedalagem e morrem. Alguns animais, se a gente não chegar perto, porque quanto mais estressado, mais o princípio tóxico vai agir rápido, né? Os animais que a gente não chega perto, é do trabalho do Michel, lá da UF, Carlos Henrique, esse trabalho. Né? Os animais, quando a gente não chega perto, eles podem até se recuperar, mas aí dias depois a maioria deles vem a óbito também. Quais diagnósticos diferenciais que a gente pensa? Vamos lá. Eu tenho que ver se eu tenho a planta, palicúria. Mas eu tenho insuficiência, sinais de insuficiência cardíaca congestiva. O que eu penso? Antes do animal cair e morrer. Vamos lá, povo. Trabalha a mente aí. Boi, eu sei que está todo mundo querendo me matar, que a maioria não gosta. Não? Ainda não? Ainda não? Ninguém? Eu vou falar, hein? Eu já falei que é o acidente ofídico, não tem a ver com a questão da insuficiência cardíaca congestiva, mas com a morte súbita. Tem a retículo pericardite, né? Mas aí a retículo pericardite ela vai acontecer de forma crônica. Se os animais eles forem observados, né, provavelmente eles vão ser observados com a doença, mas ela é um dos diagnósticos diferenciais. E ainda no sul do Brasil, né, quem é do sul aí que está assistindo a gente, tem uma doença chamada de peito inchado, né, que ainda não foi, não tem uma causa confirmada, mas que as lesões são diferenciadas por uma fibrose intersticial do miocárdio. Então, na doença do peito inchado, que ocorre lá no sul, né, que ainda não se sabe qual é a causa, tem a fibrose intersticial do miocárdio, enquanto que na palicúria a gente não tem esse tipo de fibrose. Né? Então, a gente tem retículo pericardite gera isso. A palicúria, ela também é encontrada em todo o Brasil, né, menos no sul, daí a doença do peito inchado não ser associada também à palicúria, menos no sul e no Mato Grosso do Sul. A região Nordeste, ela está presente mais ali na área da Bahia. Então, a gente observa aqui, olha, a distribuição geográfica da palicúria, né? Esse mapa aqui é fantástico para ela. É uma planta que cresce bem em meia sombra, região de mata. É uma planta que ela não gosta nem de sol e nem de sombra. Então, ela fica na beirada das matas, das capoeiras, em pastos recém-formados, né? Onde se tirou uma mata. Aí não tem, Jane, amém. Onde se tirou a mata, né, e ela começa a brotar, ela é conhecida como cafezinho, erva de rato, né, por causa dessa aparência, né, do fruto dela, né, e a gente tem que ter cuidado, né, com o diagnóstico, porque existem várias palicúrias que não são tóxicas e frequentemente são confundidas com a palicúria verdadeira.
né? Então, observa a inflorescência, observa os frutos, né? A folha, eu sempre falo que é igual a qualquer planta em crescimento. Então, a gente precisa principalmente da inflorescência e dos frutos, né? Para identificar principalmente essa planta, né? Na região, geralmente na região amazônica, né, que eu acho nós temos alguns companheiros aqui dessa região que trabalham na região amazônica, acredita-se que 50% das intoxicações de plantas são ocasionadas pela palicúria, né? Então, ela é bem tóxica para bovinos, eventualmente búfalos, e tem boa palatabilidade, então os animais gostam de ingerir a palicúria, tendo pastagem ou não. Né? Aí que está o grande problema. Então, quando se faz o pasto, quando se tem o pasto, tomar cuidado com as capoeiras, tomar cuidado com as matas, né? Que é recomendado que a gente deixe matas e capoeiras no pasto, até por uma questão de sombreamento, por uma questão de preservação ambiental, porém, são nessas capoeiras e nessas matas que a palicúria ela se desenvolve muito bem. Aqui mostrando, né, uma palicúria não tóxica, né, a palicúria guaianensis, e o interessante é falar que existe uma prevenção, só que essa prevenção ela tem que ser dada, né, olha que interessante, para o animal antes da ingestão da planta. Então, assim, pensa comigo, eu tenho um rebanho com 100 bois, não vou nem botar um número absurdo, não, eu vou botar 100 bois. Imagina todo dia eu ter que dar, né, uma medicação para que esses bois não ingiram, né, não façam a ingestão da palicúria. É mais fácil, né, eu entrar nas capoeiras, é mais fácil eu entrar nessas matas e fazer a retirada manual dessas plantas, porque é praticamente impossível a gente trabalhar com a prevenção fazendo essa medicação no animal, né, diariamente. A gente não sabe quando o boi vai comer. Então, tem palicúria, tem que tirar tem que tirar da frente do animal, tem que tirar do pasto. Uma outra, vamos lá. Olha só, essa doença, ó, também causa alteração cardíaca. Olha, vamos lá para alteração cardíaca. Alteração cardíaca, morte súbita. Essa daí, a intoxicação, ela cursa como insuficiência cardíaca, e também pode causar aborto em bovinos. Só que a insuficiência cardíaca normalmente ocorre de forma mais crônica, subaguda ou crônica. O animal ele não tem morte súbita com essa planta. Essa planta ela também tem um significativo número de mortes, principalmente nas regiões norte, sudeste e centro-oeste. Então, ela tem uma distribuição bem similar à palicúria. Lembrando que a palicúria é cardíaco com morte súbita e essa é cardíaco de subaguda ou crônica. E aqui na foto, ó, uma lesão. Esse trabalho é do professor Saulo. Então, aqui a gente vê, né, o miocárdio, né, esbranquiçado do animal, edema, né, de barbela com edema de peito bem acentuado, olha, engurgitamento de jugular, similar à palicúria, né, engurgitamento de jugular, e, né, do trabalho do professor, o aborto, que foi até caracterizado, inclusive, nesse trabalho. Alguém tem uma ideia? Não, ninguém tem. Vamos lá, pensa aí. Jane. Aborto tardio. Problema circulatório, problema cardíaco crônico, de subagudo a crônico e aborto tardio. Então, ela afeta o sistema circulatório e o sistema reprodutor. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha ela aí. Essa é a Tetrápteris, quase não sai também. Essa planta ela é conhecida como cipó ruão ou cipó preto, né? Quando ela é acutifólia, quase não sai. E a multiglandulosa, ela é conhecida como cipó ferro ou cipó vermelho. Na área, Jane, lá de Governador Valadares, ela causa bastante caso
né, de infecção lá na sua área de origem, né, tem bastante essa planta. Os experimentos, eles comprovam, né, que a intoxicação é principalmente pela brotação, diferente da samambaia e da palicúria, né, que praticamente toda planta ela tem a toxicidade, mas nesse caso, a intoxicação, ela geralmente ela vai ocorrer entre agosto e outubro, na maioria das regiões do Brasil, né, ou entre setembro e novembro, no máximo, porque é a época da brotação, né? Então, tem que associar a brotação, e aí, nesse caso, a gente ainda tem a época seca, a gente está falando do final da época seca, né, que é bem complicado. Os animais, eles começam um quadro de apatia, vão ficando mais lentos, fracos, vão tendo anorexia, que são característicos das alterações, né, cardíacas que começam a se desenvolver nesses animais. A intoxicação, ela ocorre em bovinos, naturalmente, mas experimentalmente ela pode ocorrer em outras espécies, né? No trabalho, inclusive, do professor Saulo, né, nos fetos a gente tem que observar tórax, hidrocárdio, hidroperitônio, congestão hepática, e a gente observa o corte do miocárdio, né, áreas esbranquiçadas, principalmente, né, revelando edemas, né, é bem característico a questão do edema, né, nessas regiões. E os achados dos adultos, né, nos corações dos animais adultos, são bem similares, né, necrose, edema intersticial com fibrose de miocárdio. Então, a gente tem aí, né, que ter cuidado com as plantas e com outras alterações que causam, né, que cursam, na verdade, com insuficiência cardíaca. E aí a gente tem a doença do peito inchado no sul, a gente tem a palicúria, mas só no início, vai mexer com o animal vai ter morte súbita. A gente tem, de novo, a retículo pericardite, né? E aqui a retículo pericardite é o principal diagnóstico diferencial, porque também então, as duas são com sinais clínicos praticamente idênticos. Creio que ela existe no Jardim de Plantas Tóxicas. Sim. Ai, gente, demora aqui a mudar. Vamos lá. Agora a gente tem um animal, ó, né, um animal com salivação, aqui com fotossensibilização, né, um animal com fotossensibilização, sim, gabiru, animal doente, literalmente, né. Aqui a gente observa, né, que o animal ele tem uma glossite, né, ele tem uma inflamação da língua, né, na parte ventral. O que a gente pensa? É uma planta que ela causa alterações de fotossensibilidade e alterações digestivas ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Alguém. Hepatotoxicidade. Boa. Que causa fotossensibilização, né? A gente tem que lembrar, gente, que fotossensibilização, a gente tem a fotossensibilização primária, geralmente a planta, ela contém pigmentos que provocam um efeito, né, sensibilizantes, fotossensibilizantes na pele, e a gente tem plantas que causam fotossensibilização secundária, que normalmente os princípios tóxicos, eles vão impedir o fluxo da bile, a questão da filelitrina, né, e vão provocar, né, a retenção dessa filelitrina, que é um princípio fotossensibilizante. Né? Então, a gente tem plantas, né, ou agentes que obstruem a secreção da bile, levando à icterícia. A gente tem plantas, né, que causam lantana. É diagnóstico diferencial, Renata. Lantana é diagnóstico diferencial para essa planta, sim. Eu coloquei até essas fotos, né, para a gente pensar, né, olha, senécio, tá vendo? Essa eu botei de um trabalho que mostra a fotossensibilização afetando junto com a alteração digestiva. Olha só como é complicado a gente estudar planta tóxica, né? O senécio ele é distribuído também em todo o Brasil, só que ele também tem importância em locais de maior altitude, locais mais frios, né, como a samambaia, né? Então, regiões serranas e sul do Brasil têm o maior número de animais intoxicados.
né? São várias espécies estudadas, né? São mais de 1.000 espécies distribuídas no mundo inteiro, né? Então a gente também tem um problema aí bem cosmopolita. A principal espécie de senécio no Brasil é o Senécio brasiliensis, né? E normalmente essas plantas elas têm o princípio, né? Os alcaloides dos grupos da pirrolizidinas, aí já começa essa hora já falar torto já, e são hepatotóxicos e produzem lesões crônicas e irreversíveis, principalmente em relação às mitoses nos hepatócitos. Né? Sob condições naturais, a intoxicação é basicamente em bovinos, porém ocorrem alguns surtos ou esporádicos em outras espécies, como equinos, ovinos, né? As descrições macroscópicas, então, quando a gente faz a necrópsia, né, a gente vê os fígados, né, alterados, então a gente tem geralmente os animais com fígados mais firmes, né, aspecto histológico, né, de proliferação de ducto biliar, uma fibrose difusa, né, mas os padrões mesmo de fígado podem variar. Então, o que a gente observa são alterações, né, relacionadas, aqui a carcaça, né, do animal, né, evidenciando icterícia, evidenciando áreas, né, de hemorragia, né? Então, a gente tem que ficar atento, né, a esses padrões, a presença da planta, né? O fígado geralmente alterado ao corte e cursa com diarreia, sinais de anorexia e apatia. Então, eu tenho animais perdendo peso, perdendo apetite, com diarreia e com lesões de pele, né? E aí, a gente desconfiar da intoxicação por senécio. Então, todas as outras plantas que causam lesão hepática e fotossensibilização, elas têm que entrar aqui no rol do diagnóstico diferencial. Lantana, braquiária, o fungo da braquiária, né? A aflatoxicose também a gente considera. Exemplo, né? Uma outra planta. Essa planta aqui, ela já é mais comum no sul, né? O enterolobium, aí para quem está aí do sul, né? Então, essa planta, ela também causa, orelha de macaco, boa, ela também causa fotossensibilização, né? E lesões de fígado, né? Então, a gente tem que ficar aqui atento para essa planta. Uma outra planta, ai, pulei demais, peraí. Aqui, olha ela aí. Eu pulei demais aqui, porque meu mouse, eu acho que ele está dando chilique também. Eu estou com a tecnologia toda dando chilique. As braquiárias. As braquiárias, principalmente, né, com as suas saponinas evidenciando, né, efeitos hepatotóxicos, né, e aí aqui a gente vê, intoxicações de ovinos pelo fungo Phytomyces, né, o fungo Phytomyces, que também está presente em muitas braquiárias. Então, são os diagnósticos diferenciais fotossensibilizantes, e a gente tem, na questão da braquiária, né, como que a gente faz o controle? Né, a gente tem que aplicar um manejo de rotação de pastagens, de forma que a forrageira ela nunca esteja crescida o suficiente, geralmente de 30 a 40 centímetros, né, que é o principal desencadeador da presença do fungo. É a questão de uma planta alta, né, excesso de material vegetal e a questão eu vou para o tamboril, porque eu pulei a braquiária, meu mouse pulou a braquiária, é o próximo, né? Então, a gente tem que levar em consideração essa questão do manejo da braquiária, que se a braquiária crescer muito, além de 30 centímetros, a gente vai ter, então, a presença do fungo. E aí, o que vocês estão falando? Sim. O 16, então, né, também como diagnóstico diferencial, a gente tem a necrópsia, além das lesões de pele mencionadas, né, os animais, eles fazem edema de subcutâneo, fígado também tem alterações, né, então tem essa questão relacionada à fotossensibilidade, né, norte de Minas e noroeste tem muito. Eu escolhi só planta que tem no Brasil inteiro, né, com raras exceções.
Então, assim, é uma planta também bem comum e que causa bastante transtorno, né, bastante perda para o nosso rebanho, também fotossensibilizante. E a famosa, né, dos triterpenos, lantadina A e B, que são seus princípios tóxicos, né, também distribuída, né, em algumas áreas, não é cosmopolita, mas ela também está bem frequente, né, e aí a lantana, ela também é diagnóstico diferencial das fotossensibilizações, né. Também cursa com lesão hepática, causando icterícia, fotossensibilização. Geralmente os animais têm estase ruminal, desidratação e, nesse caso da lantana, também lesão renal. Então, a gente pode fazer o diagnóstico diferencial, né, com algumas alterações macro e microscópicas, com a presença da planta no ambiente, né, lembrando que a lantana, praticamente todas as espécies são tóxicas. Aqui eu botei várias, né, todas as variedades, né, na verdade, bonitinha, mas ordinária, elas são lindas, 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 lindas. Mas não dá para se ter em casa. E aí, gente, ó, o Carlos Henrique tinha falado comigo, tinha até brigado comigo, né? Uma outra planta também, aí no caso que causa lesão hepática, que a gente não pode esquecer de falar, né, é a coerana ou Cestrum levigato. Então, aqui a gente já tem a questão da alteração hepática sem fotossensibilização. Então, assim, o diagnóstico diferencial, né, ele vai do sinal clínico, como eu falei sempre, né, a gente tem que lembrar sempre disso, e da presença da planta dos ambientes. Lembrando que a gente tem plantas nefrotóxicas, né, para animais de pastejo. A gente tem plantas neurotóxicas, uma lista grande delas, né, que cursam com sinais neurológicos. A gente tem plantas, de novo, neurotóxicas, plantas que causam doenças do armazenamento, neurolipidoses, né, que acometem, né, de maneiras diferenciadas, de maneiras variadas, o sistema nervoso central, né, com sinais de distúrbio nervoso. A gente tem plantas que causam a degeneração muscular, né, um dos nossos diagnósticos diferenciais aí, né, para a coloração da urina, né, que é o fedegoso, né, a Acena occidentalis, plantas que causam alterações em sistema respiratório. Gente, um mundo de coisas. Para quem vai trabalhar com animais de produção, recomendo esses 2 livros, né, do professor Tokarner, Jürgen Dobereiner, Diomedes Barbosa. São livros fantásticos, né, inclusive o meu, né, foi utilizado muito, né, o Plantas Tóxicas do Brasil, para montar essa apresentação para vocês. E como eu falei, eu queria só falar as mais importantes, as que causam mais mortes, com seus diagnósticos diferenciais, né, para vocês verem que isso é só um mundo. Então, aí, como eu falei, também deixo, né, a parte de referências para vocês se aprofundarem, nos casos se tiverem interesse, além, né, de estudarem pelos livros recomendados as diversas variedades, né, de plantas e sistemas afetados, órgãos e tecidos afetados por elas. Então, era isso também. Passando aqui as referências para ficar registrado no vídeo também, né, para quem tiver interesse. Pode falar uma coisinha, Ana? Pode. É uma complementação em relação ao leite, uma situação semelhante ao óleo queimado, né? Existe uma crendice a campo, né, que tudo tem de ter óleo queimado, né? Vai passar um piretróide, óleo queimado, aí potencializa o piretróide, intoxica, né? E vai para aí afora. Shit happens. Sim. Verdade. Gente, dúvidas? Eu fiz, foi o que eu falei, como Carlos Henrique, né, a gente tem um tempo menor, então a gente começa a falar da planta, né, dá uma pincelada, vamos dizer assim, em cada uma, e aí logo em seguida a gente tem que passar para vocês, né, a bola para vocês fazerem as complementações e seus estudos em casa. Alguém tem alguma dúvida? Só uma duvidazinha. Esse nexo de causa e efeito em relação a carcinomas, a câncer de
via digestiva superior que vocês estão observando nesse sul fluminense, Resende, Farmácia, né? É por conta de uso de chá ou por questão ambiental? Então, não se sabe ainda, né? Assim, a princípio a gente vê muita samambaia na região, e aí tem uma parte que associa a presença dos princípios ativos, principalmente na água da localidade, né? Aqui no sul do Brasil, no sul do Rio, né? A Jane está falando da questão do broto. O broto da samambaia, ele é consumido por algumas culturas, né? A gente não chegou a perguntar, né, se eles têm o hábito de comer o broto da samambaia nessa região, mas algumas culturas elas comem o broto da samambaia, então isso é um outro problema. E o problema principal, né, que estão estudando é a questão do consumo de carne e leite de animais que vivem, né, que moram nessas áreas endêmicas. Ó, meu computador assim, foi detectada uma perda de sua conexão. A internet aqui nos fundos é complicado. Então, a gente tem várias formas, né, que podem estar incriminadas na colocação de cânceres, né, na presença de cânceres de sistema gastrointestinal de humanos associados à samambaia, né, de maneira direta ou indireta. É bem complicado. As regiões que né, já estão fazendo essa associação, as regiões que têm bastante bovinos com hematuria enzótica, também tem, se esses animais eles são consumidos naquela região, principalmente o leite, os humanos eles têm maior tendência a desenvolverem cânceres. Isso vai ser uma questão bem de saúde pública mesmo, é a famosa saúde única, né? Porque vai juntar junta com certeza o ambiente, o animal que vive nesse ambiente e o ser humano. A Jane, naquela fazenda que nós fomos, tinha um senhor que tomava água que brotava perto das samambaias, morreu de câncer. Sim, todas as vacas, essa propriedade, lembra, Jane? Todas as vacas, Carlos Henrique, tinham hematúria, todas. Ele falou que ele viveu a vida toda com os animais dele tendo hematúria. A vida toda. Os animais eles tinham de forma crônica, ele perdia muitos animais, fazia reposição do rebanho, mas todos os animais desenvolviam hematúria crônica. Ele morreu de câncer de garganta, a filha dele, lembra, na época estava fazendo um tratamento para câncer de esôfago. A família dele morava numa propriedade que o que mais a gente via era samambaia, assim, era uma coisa absurda. E eles tinham muito problema, a família inteira com câncer de sistema gastrointestinal. Complicado, gente, complicadíssimo. O que a gente vê andando por aí é triste. E, assim, a propriedade dele, assim, imagina que era mais samambaia do que pasto, né? Então, para fazer o controle, ele teria... E ele já era um senhor de idade, já estava já cansado, já... Acredito que a família não tenha continuado a atividade pecuária, eles devem ter vendido a propriedade, né? A gente acabou perdendo o contato, porque aí cada um foi para um calagem. Então, Carlos Henrique, o problema da calagem é que são áreas de morro, né? A samambaia, o que acontece? Quando a gente observa esses pastos ácidos, né, que permitem o desenvolvimento da samambaia, né, esses solos degradados, nessa região, a gente está falando de pastos de morro. E aí é quase impossível você conseguir trabalhar esses pastos. O correto é você fazer a retirada na mão, né, a retirada manual da planta. Se tiver uma área que ela nasce, tem muita propriedade que a gente observa que ela nasce lá no topo do morro, né, perto da mata. Aí tem que fazer o pasto, né, fazer a cerca do pasto, de modo que o animal ele não chegue nessa área de samambaia. Mas assim, gente, tem lugar que a gente vai, que a gente olha, o pasto é só samambaia. É só samambaia, você não vê outra planta praticamente. Os animais têm acesso, eles têm a pastagem numa área mais baixa, e aí quando sobe um pouquinho ali uma região de morro, a única coisa que você vê é a samambaia tomando esses pastos. É bem difícil, assim, algumas regiões, né, comecem a prestar atenção em alguns pastos de regiões de alta, né, de região serrana. Vocês vão ver que o problema da samambaia é bem complicado. Sim, uma outra coisa que causa muito problema com a samambaia é isso, é quando as pessoas tacam fogo, né, na pastagem para eliminar, para fazer
a questão, né, da colocação do fogo, né, do pasto seco, para dar uma limpeza, né, na área, a primeira coisa que brota é a samambaia. Né, vai brotar antes de qualquer outra planta e ela ganha força com a queimada, porque a queimada ela degrada o solo, bota o solo com pH baixo, né, um pH ácido e, consequentemente, é a condição ideal para ela se desenvolver. Então, quanto mais fogo se faz, mais a samambaia vem com força, o rizoma dela sobrevive e ela adora, porque cada dia mais o solo, a cada estação, o solo vai ficando mais degradado e vai ficando mais resistente à samambaia. Renata, bem lembrado, a questão do assentamento. Lá o assentamento, com certeza, se não for controlado, se já não tiver toneladas de samambaia, vai ter, se não houver controle, né, do solo, se não houver um trabalho de manutenção correta desse solo. O assentamento que a gente foi lá em Santa Anésia, lá em Piraí. Área de morro total, serra, maravilhoso lugar, um clima ameníssimo. Carlos Henrique foi com a gente. Quando a gente foi visitar o assentamento, fazer aquele trabalho no assentamento com os animais. Então, lá é uma área fantástica para samambaia. Ex-fazenda do presidente corrupto da CBF, né, Renato Teixeira, né? A gente está gravando. Deixa para fazer os comentários quando a Kate parar a gravação. Mas adorei a clara do ovo. Eu não imaginava que ela ia dar efeito emético. Realmente. Aí que entra a prática mesmo da observação. Eu adoro. Mas assim, vamos colocar na ponta do lápis. Não é o ideal. Você está lá no fim do mundo. Entendeu? Seu animal comeu chumbinho, você chapa umas 3 claras de ovo e leva 3 horas para chegar no veterinário. Né? Não vai ter jeito. É tu ou tu mesmo, né? Não tem jeito. Mas, assim, alguns animais, eles vomitam, né? A clara de ovo. A clara de ovo age como mais um irritante ali no estômago. Até eu. O animal não consegue absorver. É nauseabundo. Mas é isso. Alguma dúvida para a gente não ficar aqui parado? Foi uma hora. Me perguntaram sobre trabalhos da disciplina. Terminamos mais rápido hoje. Se ninguém tem dúvida, Jane, pode interromper a gravação, que aí a gente fala da presença. Não, é a Kate. Jane, é porque a Jane está falando comigo. Kate, foi mal, Kate, olha.